Você sabia que o estúdio Realize também é uma produtora? Aqui você consegue solicitar cortes de vídeos para as redes sociais, gestão do seu canal do YouTube, edição de vídeos, locação avulsa do espaço para gravação de cursos digitais e vídeos para suas redes sociais, além, é claro, de gravação de podcast. Venha realizar o seu orçamento conosco. Até breve! Fala pessoal, nosso podcast já vai começar. Quero deixar vocês com uma mensagem e agradecimento aqui dos nossos queridos patrocinadores. Bom, o primeiro deles é o Estúdio Realize Podcast. Você quer gravar o seu próprio podcast, você quer difundir a sua imagem, divulgar a sua empresa, seu produto, a sua marca ou o seu serviço, você pode contar com o Estúdio Realize, inclusive para gravar o seu curso digital. Nós estamos localizados aqui no Kadima Shopping, estamos prontos para receber você e te ajudar na realização do seu sonho. Então entre em contato com a gente através do WhatsApp ou do Instagram Estúdio Realize NF. Bom, nosso próximo patrocinador é o BI, curso de línguas e idiomas, né? Localizado aqui em Nova Friburgo, no centro da cidade, ali na subidinha das Brownies. Você quer se desafiar, aprender um novo idioma, seja inglês, seja espanhol, né? Independente de qual for o idioma que você queira aprender, entre em contato com o BI. Marca uma aula experimental, tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Para você que quer conhecer um pouco mais do espaço, saber dos benefícios que falar um novo idioma pode te proporcionar, dá uma olhadinha aqui no DutraCast, no meu canal, e escreve assim, BI. Porque eu gravei uma entrevista com a proprietária lá, a dona Rosângela, e foi uma entrevista super legal, tenho certeza que vocês vão gostar e conhecer melhor o trabalho do BI. Um agradecimento também a Icontes, contabilidade e assessoria financeira. Muitas vezes as pessoas me procuram querendo fazer uma consultoria empresarial, da qual eu faço, né? Tenho um MBA em consultoria empresarial, mas muitas vezes a sua dúvida envolve um contador e não necessariamente um consultor financeiro. Né? E sempre que isso acontece, é com a Icontes que eu conto, é com eles que eu entro em contato para a gente poder fazer uma assessoria completa para os nossos clientes, porque muitas vezes você precisa saber se está na hora de mudar de patamar, se não está, se está na hora de você ir para um simples ou para um lucro real. Muitas vezes a gente tem essa dúvida, eu inclusive tenho essa dúvida, eu não sei fazer nem a minha declaração de imposto de renda, não tenho paciência para fazer, né? Faço investimento com ações dentro e fora do Brasil, né? E conto com a Icontes Contabilidade para fazer todo esse trabalho de gestão também das nossas empresas para a gente. Então você que está aí de qualquer lugar do Brasil, entre em contato com a Icontes através do WhatsApp que está passando aqui na tela para vocês ou pelo Instagram, @icontes.contabilidade. A Runner Calçados, nosso novo patrocinador também, nosso mais recente patrocinador, é você que você precisa comprar um novo calçado, de repente para ir para academia, para você trabalhar, você que passa muito tempo em pé também, inclusive é algo que eu passo, muitas vezes aquela dor que você sente na coluna, no joelho, no pé, pode ser pelo tipo de calçado que você está usando que não condiz com o trabalho que você tem. Então você saber usar o calçado adequado vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida e inclusive pode te auxiliar nas suas dores também. Então eu recomendo a Runner Calçados. Eles têm marcas específicas, né, recomendadas por ortopedista, como a Skechers, por exemplo, mas também tem grandes marcas como Olímpicos, ASICS, Nike e muito mais. Tá? E não só para os homens também, claro, linha feminina, tem botas, sandálias, roupas sociais, né, para os homens, tem bolsas, mochilas, carteiras, cinto, meia e muito mais. Então vai ali no centro da cidade, em frente ao centro de turismo e conheça toda a linha da Runner Calçados e claro, sigam eles no Instagram, @Runner com 2 N's, tá pessoal? Calçados e tenham acesso a toda a coleção da loja. Bom, um agradecimento muito especial também a Pizzer, a mais nova patrocinadora aqui do Estúdio Realize, aliás, do DutraCast também, estando presente aqui com a gente em todos os episódios. Agora vocês vão ver essa marca aqui com a gente, que estão apoiando esse projeto de levar a educação financeira para as pessoas. E você que quer se desafiar, que quer estudar um novo instrumento, inclusive, eles são nossos parceiros aqui. Eu indico para os nossos clientes aqui do Estúdio Realize que façam aula de canto para que possam melhorar a questão da respiração, a questão da postura, tonalidade da voz e até a oratória. Então vale muito a pena para você que trabalha com comunicação também, fazer aulas de canto pelos vários benefícios que tem. Mas não só isso. Quer aprender um novo instrumento, quer se desafiar independente da idade que você tenha. Existem vários estudos científicos mostrando que a gente aprender coisas novas
trabalha muito bem a nossa saúde mental. Né? Então, de repente, é um hobby que você sempre teve aquela curiosidade de tocar um instrumento, faça como eu, faça como dezenas de outros alunos também. Estude na Pitzer. Tem aqui, gente, o Instagram, tá? Para vocês, tem aqui o WhatsApp na tela também. Entre em contato com eles, faça um orçamento, marca a sua aula experimental, que eu tenho certeza que depois da aula experimental vocês vão querer ficar com eles ali, tá? Então entre no Instagram para ter acesso, tem guitarra, tem violão, baixo, teclado, aula de canto e muito mais, tá? Então entre em contato e quem sabe a gente se esbarra por lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de finanças, de empreendedorismo. Estou muito feliz hoje, a gente vai tratar sobre vários temas super legais. Eu gosto muito de trazer temas que vão somar de alguma forma com a vida de vocês e tenho certeza que esse episódio vai somar sim na vida de muita gente que está aí assistindo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro profissional, ajudo você a ter uma vida financeira organizada, a alcançar os seus objetivos, seja para aposentadoria, seja para fazer um intercâmbio, para um casamento, para pagar a faculdade do filhinho que nasceu agora, né, ou tá com ele poucos aninhos de vida. Então, tudo isso e muito mais, né, eu posso ajudar você. Sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência, onde eu explico de uma forma bem didática conceitos básicos de economia que a gente precisa saber. Muita gente me pergunta qual é o melhor investimento que tem. A pessoa não sabe nem o que é uma taxa Selic, não sabe nem o que é o CDI, o CDB que o bancário lá te oferece. Então, não é assim, então a gente não pode pular etapas. Né? Então no livro eu explico o básico que você precisa saber para entender um pouco mais do mundo dos investimentos, né? E explico sobre os investimentos, os principais pelo menos, né? De uma forma geral, de uma forma bem simples e didática para você começar a cuidar melhor do seu dinheiro e investi-lo também, tá bom? Bom, eu quero fazer um agradecimento especial aqui. Aliás, antes, não, deixa eu deixar, foi ótimo. Deixa a minha convidada se apresentar aqui, né, a Andréia. Andréia, muito boa tarde. Opa, boa tarde, Hugo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tá tranquila agora? Tá muito ansiosa? Tranquilo, você me deixou mais tranquila. Ah, que bom. Mas se apresenta aí para quem não te conhece. Tá certo, meu nome é Andréia Araújo, sou psicóloga. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória aí, nessa estrada da vida, né? Que vai desafiando a gente vai tendo que se reinventar e eu trabalho com isso, né? E vim aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa história aí com você e com as pessoas que vão assistir depois. Bacana. Eu gosto muito de psicologia. Tá? Hoje em dia eu não estudo tanto mais, mas eu volta e meia eu gostava de ficar lendo e tal. Eu faço terapia hoje, de vez em quando eu pergunto pro meu psicólogo, longe da psicologia, como que isso é explicado e tal. Então eu gosto de entender também a própria análise que ele está fazendo, né? Então, mas isso é tese de quem, né? Isso é uma filosofia de quem, de qual antigo psicólogo e tal. Então eu tenho essas maluquices também. Mas eu gosto muito desse tema, acho muito legal. Tenho uma irmã psicóloga, tenho uma grande amiga terapeuta, tenho uma psicóloga que grava com a gente, já veio aqui, já falou com a gente também. Na verdade, o episódio que mais teve visualização no meu canal foi falando sobre terapia. Que bom. Né? Então é um tema super legal que eu gosto muito de abordar e tenho certeza que a gente vai aprender bastante hoje com você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho... Aliás, antes de você falar um pouco da sua trajetória como profissional, queria que você... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Por que psicologia? Por que você escolheu psicologia? É sonho de criança ou foi algo que decidiu em cima da hora? O que te levou para essa área? Pois não decidi em cima da hora, não. Desde adolescente, eu sempre gostei muito de escutar. E aí as colegas sempre diziam, né? Você tem traços aí de psicologia, hein? Tem jeito para psicóloga. E isso foi, claro, uma sinalização, né? Das pessoas que interagiam comigo. Elas observavam isso e sinalizaram isso para mim. Mas não foi isso que me fez escolher a psicologia, não. Primeiro, essa questão de eu gostar muito de escutar. E depois tem uma coisa que me encanta nessa interação com o outro, que é a possibilidade que a gente tem, que eu como profissional da psicologia tenho, de poder enxergar o mundo, enxergar a vida, né, por várias lentes diferentes, por várias óticas diferentes. Quando um paciente está sentado comigo ali no divã, no consultório, eu tenho o privilégio de enxergar o mundo através da lente que ele está usando naquela sessão. E aí, quando entra um outro paciente, a lente muda. E isso me enriquece muito como pessoa, né? E também como profissional. Então, essa coisa de lidar tão de perto com o ser humano, de poder escutar, enquanto eu estou ali compartilhando alguma coisa que vai fazer bem para ele, eu também estou... o que ele traz também agrega a minha vida, né? Então, eu sou suspeita para falar sobre isso, mas é uma profissão muito linda.
E foi bem por isso que eu escolhi, pelo prazer em escutar e também por essa coisa meio mágica, né, de enxergar o mundo através do olhar do outro. Isso é muito maravilhoso. Acho legal, muito bonito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, tá? Você vai ver que o bate-papo é bem informal. Eu gosto muito de conversar também, gosto de fazer terapia, mas não tem... Você gosta de ouvir pessoas, tá? Mas não tem aquele dia que você tá de saco cheio, que você fala, hoje eu não quero ouvir ninguém, hoje eu não quero conversar com ninguém, hoje eu quero ficar em casa quietinha, ou eu quero fazer uma caminhada, botar o fone no ouvido, que nem bom dia eu quero dar pra ninguém. Você não tem um dia assim, não? Ou você controla isso muito bem? Como é que é? Eu acho que todo mundo tem esse dia, né? De querer ficar mais recluso, de não querer falar muito com as pessoas. Mas eu sempre falo com meu marido isso, que eu preciso tomar muito cuidado com o meu trabalho, porque eu não sinto que estou trabalhando. Aquilo ali para mim é tão prazeroso, e estar ali sentada, escutando o meu paciente, é tão prazeroso que eu tenho que ter cuidado para não exceder, não trabalhar demais, né? Além da conta. Então, apesar de eu ter esses dias, quando eu entro ali naquele local para fazer o que eu faço, algo, parece que é uma chave mesmo que vira, algo acontece e eu fico inteira ali. Quando saio dali, claro que eu volto para minha rotina. E se tem alguma coisa me chateando, aquilo tá ali em mim, né? Eu sou um ser único onde eu estiver. Mas ali naquele momento eu consigo me esvaziar um pouco de mim mesma, do que eu estou sentindo, do que está me preocupando, me chateando, e ficar inteira ali. Eu nem sei muito explicar o que acontece, só sei que é assim. Não, mas dá pra ver que os seus olhos brilham, né, quando você fala, né, do seu trabalho. Isso é bem legal. Isso é uma coisa muito difícil, saber? Porque por mais que a gente goste de fazer algumas coisas, tem coisas que sugam muito da gente, né? Que drenam nossas energias. Sim. Eu, de tudo que eu já fiz hoje, assim, eu acho que o que eu mais gostei de fazer foi realmente gravar o podcast. Eu acho maravilhoso. E eu gosto muito de ensinar pessoas sobre finanças também. Né? Então, eu tenho uma turma aqui, inclusive amanhã vai ter aula aqui no espaço, né? São 6 mulheres fazendo uma mentoria sobre reeducação financeira. Então, que legal. eu acho maravilhoso, né? Então, essa transformação que as finanças geram da vida da pessoa, sabe? Sim. Você pegar uma pessoa que está endividada, pessoa que tem uma concepção sobre o dinheiro, e depois que ela consome o seu conteúdo, ela passa a ter uma outra visão sobre o dinheiro e, consequentemente, uma outra visão sobre a vida também, né? É legal, né? Porque o dinheiro não é a coisa mais importante, né? Mas tudo na sua vida ele vai afetar de alguma forma. Sim. Qualquer área da sua vida, né? Ele afeta o casamento, ele afeta o seu relacionamento com seus familiares, o seu lazer, o seu descanso, os seus sonhos, principalmente, né? A sua qualidade de vida. Né? Então, é algo importante. Então, e se a gente usa o dinheiro como uma ferramenta, é maravilhoso, né? Porque a gente consegue administrar muito melhor todos esses outros fatores, né? Sim, ao nosso verdade. redor. Você atua há quanto tempo, perdão? A Vou fazer psicologia? 11 anos de formada esse ano. 11 Comecei em anos. 2014. Mas conta um pouquinho da sua trajetória, porque você trabalhou, mas aí em 2015, pelo que você me informou antes, né? Em 2015 você prestou um concurso público, passou, não foi isso? Mas foi chamado em 2020. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu me formei em 2014. Na segunda-feira, depois da minha formatura, já estava no consultório trabalhando e desde lá nunca parei, né? Mas aí em 2015 teve essa oportunidade de fazer o concurso público aqui do nosso município. Fiz o concurso, passei, mas só fui chamada em 2020. Achei até que nem seria mais, porque o concurso valia por 2 anos, podendo ser prolongado por mais 2. Já tinha 5 anos. E aí, um belo dia, o telefone toca e era alguém da prefeitura me chamando para tomar posse. E aí, iniciei há 5 anos atrás, né, no município. Desenvolvo alguns outros projetos. Estava até comentando aqui nos bastidores, né, sobre um projeto que desenvolvo com meu marido. Ele é instrutor de trânsito. Giovanni Araújo, o nome dele. E aí a gente trabalha com mulheres que têm medo de dirigir. Ele dá treinamento para mulheres que já são habilitadas. Mas muitas vezes o que atrapalha essa mulher de desenvolver ali ao volante não são as questões técnicas, né? A ansiedade, as emoções, né? A ansiedade, medo, a insegurança acaba atrapalhando um pouco. E eu entro nisso com ele para ajudar essa mulher a superar esse medo. E lá no CRAS, né, comentei com você também no áudio, trabalho com um projeto chamado Projeto Florescer, que é um projeto para mulheres empreendedoras. Na verdade, mulheres em vulnerabilidade econômica.
Uhum. E aí elas chegam no CRAS e, através do projeto Florescer, eu ensino elas a empreenderem, a transformarem habilidades em negócio, com o objetivo de tirá-las dessa condição, né, de vulnerabilidade, de dependência de benefícios. Uhum. Os benefícios, eles são muito bem-vindos, mas que eles cheguem na vida de quem necessita em situações pontuais, né? É ruim quando a pessoa fica refém ou dependente daqueles benefícios ali, seja do governo municipal, estadual ou federal. Uhum. E o que vai ajudar essa mulher a reconquistar a independência dela, a autonomia dela, né? Resgatar essa autonomia para ela seguir a vida como ela deseja, é o trabalho. Sim. Porque eu acredito que o trabalho é o direito social mais importante de qualquer cidadão, né? E o Florescer, ele oferece essa oportunidade para essas mulheres. Uhum. É um curso que a gente oferece, não um curso, né? Um projeto que a gente oferece no CRAS, gratuitamente para as mulheres que têm interesse. Tem uma frase de um ex-presidente norte-americano, se bem me lembro, é Ronald Reagan, que, se bem me lembro ele, tá? Ele fala assim, a gente deve medir o sucesso dos projetos sociais pelo número de pessoas que saem e não pelo número de pessoas que entram. Né? Então, o governo, às vezes, ele se orgulha muito, né? No Brasil acontece muito isso, né? Nós liberamos auxílio para tantos milhões de pessoas. Já vi tanto esquerda quanto direita com esse discurso, né? Sim. Tantos milhões de pessoas receberem esse auxílio. Mas isso é um péssimo sinal, né? Isso é um sinal que tem muita gente precisando, né? A gente quer ouvir o contrário. Olha, 1.000 pessoas receberam, agora tem 300 pessoas só recebendo. A gente diminuiu em 70%. Exatamente. Né? Então, achei muito interessante, né? Muito pertinente essa sua fala. Por isso que lá no CRAS a gente mostra, sim, a porta de entrada, ela está sempre aberta para toda pessoa que necessitar acessar algum benefício, desde que ela tenha perfil, né, para acessar cada benefício que o sistema oferece. Mas a gente se preocupa muito em mostrar para essa pessoa a porta de saída. Não porque a gente quer vê-la pelas costas, mas exatamente por isso, né, que você traz. Porque a gente quer ver essa pessoa evoluindo, seguindo a vida, conquistando o espaço dela no mundo, podendo oferecer para ela mesma e para a família dignidade, né, através do seu trabalho. Nem sempre essa pessoa vai se colocar no mercado formal, né? Lá no CRAS a gente tem o Jorge, que é um colega fantástico, que trabalha também com um projeto. O nome do projeto é Inserir. Ele ajuda as pessoas a se colocarem no mercado formal de trabalho. E a gente faz esse trabalho em parceria com a Casa do Trabalhador. E toda terça-feira de cada mês, a Casa do Trabalhador está lá no CRAS, de Conselheiro Paulino. E as pessoas que precisam e desejam, né, uma colocação no mercado formal de trabalho podem ir ao CRAS para fazer lá uma ficha, uma inscrição. E aí a Casa do Trabalhador leva várias oportunidades. E tem ali entrevista, as pessoas vão se colocando nas vagas que... já faz entrevista ali mesmo? Já faz ali uma pré-entrevista, né? Ela vai ser encaminhada para a empresa. Um filtro, né? Mas ali já tem um filtro. O Jorge orienta como se comprometer, como se comportar na hora da entrevista. Assim, às vezes a pessoa fica em dúvida, às vezes até perde a oportunidade porque fica muito nervosa na hora da entrevista. E não tem ali um bom desempenho, então ele dá um suporte, ajuda a fazer currículo, é um sistema bem completo. E o Florescer, ele está voltado para as pessoas que têm perfil para empreender. Alguns vão querer o mercado formal, outros vão querer empreender, então a gente dá esse suporte. Tanto um projeto quanto o outro tem a visão de mostrar para essa mulher ou para esse homem que entra ali no CRAS de Conselheiro a porta de saída, para que, através das ações dele, ele consiga resgatar a autonomia, né? Reconhecer suas próprias potências. É muito lindo isso. Poxa, que legal. Eu mesmo não sabia, né? De tanta coisa legal que é oferecido lá por vocês. Você pode falar um pouquinho mais do Projeto Florescer? Você pode até ficar à vontade para dar alguns exemplos, tá? Se você quiser. Aliás, deixa eu fazer um comentário antes. Ontem eu estava, inclusive, conversando com a minha irmã. E, na verdade, é um projeto que eu sempre quis fazer, né? Porque a gente vê muito, hoje em dia, infelizmente, mulheres sendo vítimas de violência em suas próprias casas. Né? Então, a mulher ela sofre uma violência doméstica, algumas chegam a ter que fugir de cidade e não tem esse amparo. E muitas vezes são mulheres que nunca tiveram no mercado de trabalho. Como eu já vi muito isso acontecer também. Então, tem que ter realmente são fases, né? Tem que ter o acolhimento, né? A segurança,
para a mulher poder ter uma dignidade, tem que ter uma realocação ou um treinamento, né, para poder inserir essa mulher de novo no mercado de trabalho. Então são tantas coisas envolvidas com isso, e às vezes as mulheres se sujeitam a passar por tanta coisa assim, Sim. por, né, tipo, o que eu vou fazer se eu sair daqui? Né? Ah, ele me bate, mas ele traz sustento, né? Ele traz comida, roupa, né? Escola, enfim. E a mulher às vezes fica refém, né, dentro da sua própria casa. É nesse sentido que foi criado esse projeto? Ou também, né? Acaba Acaba abraçando também. que a gente atende esse tipo de demanda também, né? Mas existe um equipamento no município chamado CREM, Uhum. que é o Centro de Referência da Mulher, que faz um trabalho muito específico com esse tipo de demanda, né? Mulheres que estão ali vivendo com situação de violência doméstica, elas podem procurar o CREM, fica aqui perto não sei se é para lá ou para cá, é para cá, ali onde funciona a Defesa Civil, Uhum. perto da prefeitura, ali tem a sede do CREM, e essa mulher que está em situação de violência doméstica pode procurar o CREM, ela vai receber suporte. Uhum. Algumas precisam de atendimento psicológico, vão receber esse atendimento lá. Tem a possibilidade de estar num abrigo em situações extremas, enfim. Então, o local mais adequado para a mulher procurar quando ela está nessa situação é o CREM. Mas o Florescer, apesar dele não ter tido desde o início esse propósito, né, de direcionar as ações dele para as mulheres que estão em vulnerabilidade relacionadas à violência doméstica, acaba que isso acontece, né? Uhum. Porque ali no CRAS, a gente costuma dizer que na assistência social o CRAS é a porta de entrada. As pessoas estão com algum tipo de vulnerabilidade, elas vão procurar o CRAS. E ali a gente vai orientando, né? Quando não é demanda para a gente vai orientar para o equipamento adequado. É ali que você trabalha, inclusive, né? Sim. Recepcionando, fazendo esse filtro, né? No CRAS de Conselheiro Paulino, isso Uhum. mesmo. E aí, quando a vulnerabilidade é econômica ou é uma mistura, né? Às vezes é vulnerabilidade econômica, às vezes a mulher, além da questão econômica, está também sofrendo violência doméstica, aí o projeto entra e ajuda a resolver uma série de questões, né? Porque ali ela vai aprender, ou ela vai aprender uma habilidade que ela ainda não tenha, para, através disso, iniciar o seu negócio, ou às vezes, e na maioria das vezes, é uma habilidade que a mulher já até tem. Por exemplo, faz um bolo delicioso, costura muito bem, faz maquiagem, enfim. Mas ela não sabe que aquilo pode se transformar num negócio. Ou às vezes ela até sabe, tem essa noção, mas ela não sabe como fazer. E aí o Florescer entra para dar esse suporte, né? Um curso que dura 4 meses. Na verdade, não é um curso, é um projeto que a gente desenvolve lá. Ele dura 4 meses, né? 16 semanas. Tem 4 módulos. Cada módulo vai tratar de uma coisa nesse processo aí do empreendedorismo. Inclusive, o primeiro módulo é um módulo que eu chamo de gestão das emoções para a vida e para os negócios. Que é um módulo onde eu mostro para as mulheres algo que eu acredito muito e tento adaptar à minha vida, que é a importância da gente dar atenção para as nossas emoções, né? A importância da gente sonhar e batalhar para realizar os nossos sonhos, mas não a qualquer preço, não a qualquer custo. Tem coisas que são caras e que a gente precisa preservar, né? A nossa saúde mental, por exemplo, a nossa saúde física. Sim. A nossa família, a fé, tantas coisas que às vezes ali na dinâmica da vida são colocadas em xeque, e quando a gente abre mão de certas coisas, lá na frente a gente paga um preço tão alto que não vale a pena. Então, nesse primeiro módulo, eu trabalho isso com elas, a importância delas se olharem, e o empreendedorismo, por ele ser muito desafiador, né? Todos os dias a gente lida com situações desconhecidas. Principalmente no Brasil. Não é? Às vezes a gente amanhece e é surpreendido por uma notícia nova, né? Por uma lei nova que surgiu, um entrave novo, ou na dinâmica mesmo do empreendimento, tem os desafios, né? E se a gente está emocionalmente ajustado,
a gente administra as coisas com mais facilidade, né? E não adoece. Esse é o ponto. E a gente trabalha muito isso nesse primeiro módulo. E depois tem os outros módulos, né, que vão ajudando elas a iniciarem. A proposta é de iniciar do zero mesmo. Poxa, que legal. Legal, né? Então ela sai dali, pelo que eu entendi, tá? Me corrija se eu estiver errado. Ela aprende a identificar um talento que muitas vezes ela já tem, já possui. Tá? Caso ela não possua, acredito que deve ter alguma sugestão, alguma coisa. Mas vocês chegam, por exemplo, a ensinar, a dar ideias ou é mais um direcionamento? A gente já até ofereceu alguns cursos lá, algumas capacitações, né, lá no equipamento. Mas não necessariamente a gente vai ensinar essa mulher a desenvolver essa habilidade, mas a gente busca meios. Por exemplo, tem uma aluna minha lá da turma 1, a gente está na turma 3 agora. Legal. O sonho dela era fazer um curso de banho e tosa de animais. Ela ama animais. E aí ela sonhava em ser uma profissional dessa área, né? Em empreender nessa área. Não tinha como a gente capacitá-la, até porque a gente não tem essa condição. Mas aí a gente procurou na cidade. Ela estava em vulnerabilidade econômica, não tinha como pagar o curso. E aí a gente buscou uma parceria. E aí aqui na cidade tem uma pessoa que trabalha com isso e a gente explicou a situação. É um curso pago, mas ela cobrou bem abaixo do valor, facilitou muito as parcelas. E ela está lá se preparando para daqui a pouco a gente ter uma nova empreendedora nessa área. Então, legal. A gente não tem ali os cursos para ajudar essa mulher a desenvolver aquela habilidade, dali ela empreender, mas a gente ajuda nesse processo, orientando, pesquisando. Eu te perguntei, André, se tem algum curso, porque eu já pensei numa outra possibilidade aqui. De repente, alguém que está em casa assistindo a gente vai pensar assim, poxa, eu posso ir lá fazer uma contribuição, né? Eu posso ir lá ensinar, sei lá, alguma habilidade que a pessoa tenha, né? Biscuit, um artesanato, enfim, seja lá o que for. Existe essa possibilidade da pessoa ir até vocês para oferecer um curso para as moças lá? A gente lá, porque no serviço público a gente esbarra às vezes em algumas questões burocráticas, né? Muito. Lá a gente não pode oferecer cursos porque a gente não tem como certificar as pessoas, né? Tá. Mas capacitação, sim. Assim, esse exemplo que você deu, né, que é muito bom. É uma pessoa da comunidade, sabe fazer biscuit, ela quer ensinar. Ela pode procurar o CRAS de Conselheiro Paulino, fica ali na Rua do Tio Dongo, bem pertinho. E ela pode me procurar e a gente vai conversar, vai ver se ela tem interesse, disponibilidade, e a gente combina em forma de capacitação. Uma coisa mais simples, mas que pode ajudar, sim, com certeza. Porque através dessa habilidade, uma mulher pode começar um negócio, né? Sim. Por exemplo, eu tenho alguns conteúdos sobre... Desculpa, eu tenho alguns conteúdos sobre renda extra, por exemplo. Se eu quiser ir um dia dar uma palestra gratuita para as moças lá, posso ir? Já estou me convidando, muito bom, né? Vai ser muito bem-vindo. Inclusive, o Florescer, ele tem várias parcerias. Ah, que legal. Porque eu não domino todos os conteúdos, né? A parte que me cabe, eu estou ali ensinando, mas eu busco muitas parcerias. Tem uma colega, Michele Combat, que vai lá para ensinar sobre vendas pelo WhatsApp. Legal. Tem a Fernanda Gonçalves, que vai agora nessa turma ensinar sobre comunicação, como elas se comunicarem melhor com o cliente, com os fornecedores. Então, estou sempre buscando parcerias, sim. Acho que bacana. Bom, já vai ser muito bem-vindo. Já estou me colocando à disposição. E como isso é importante, né? Como você falou no início, saber lidar com o dinheiro faz toda a diferença. Sim. Para algumas pessoas é muito, por incrível que pareça, né? Para algumas pessoas é mais fácil ganhar dinheiro do que aprender a administrar. Sim. Não à toa, nós vemos, né? No meu curso de finanças, eu sempre gosto de usar como exemplo a loteria da Califórnia, nos Estados Unidos. Eles estão sempre fazendo esse tipo de pesquisa lá. E uma das últimas que eu trouxe que eu trago para os meus alunos é que mais de 80%, 90% das pessoas que ganharam prêmios milionários, ou seja, acima de $1 milhão, elas voltaram a ficar pobres. Sim. E muitas vezes numa situação pior do que estava porque se endividaram ainda. Né? Então a educação financeira ela faz toda a diferença. Então, fundamental. Exatamente. Então qual é a cultura do brasileiro? Morre e fica tudo por aí.
né? Ah, não vou levar nada disso no caixão. Ou então, mas eu acho que a gente é muito ensinado isso também. Quando a gente vê, por exemplo, numa novela, geralmente o rico é o vilão. Você pode ver que o rico, normalmente, que é o vilão da novela, ele tá sempre com uma roupa preta, um terno preto. Então parece que no nosso subconsciente já vai treinando a gente acreditar que aquilo ali é uma coisa ruim. E quem é a protagonista da novela? Às vezes é a faxineira, é aquele pobrezinho e tal. Então dá um glamour. Nossa, olha só, a pessoa humilde. Tá, mas você pode ter R$1 milhão na sua conta e ser uma pessoa humilde assim mesmo. Você pode se tornar uma pessoa simples, né, tendo essa humildade, sendo uma pessoa altruísta, que gosta de ajudar outras pessoas. Então, humildade não tem nada a ver com riqueza, Não, né, com padrão. com certeza não. Então, contrário a toda a cultura que nós temos, eu acredito que a educação financeira ela transforma vidas, porque, como eu disse, é uma frase até de Robert Kiyosaki, mas eu acredito nessa frase, que é: o dinheiro não é a coisa mais importante que existe, mas ele afeta tudo aquilo que é importante, né? Então, muitas vezes a pessoa, eu penso isso, tá? A pessoa vai lá, faz um curso, aprende a ganhar dinheiro, daqui a pouco aquela pessoa está voando, mas ela não sabe como administrar aquele dinheiro, como gerir, ou o que fazer com esse dinheiro, muitas vezes. Né? Sim, para o empreendedorismo isso é uma questão, né? Muita gente acaba, às vezes, desistindo de empreender por acreditar por achar, né, que está no mercado errado, ou que o país não ajuda, né? A economia do país não ajuda, e as coisas não funcionam, não dão certo, mas às vezes não tem a ver com essas coisas. Tem a ver com a falta mesmo de habilidade para administrar, né? Porque é um dinheiro que às vezes entra todos os dias ou entra semanalmente, e não existe ali uma organização para cuidar das contas do mês. Exato. E acaba que as coisas vão se atropelando. Exatamente. Muito importante estudar finanças. Sim, eu já tive cliente na consultoria financeira, da pessoa falar assim: a minha empresa não dá lucro. Pô, mas a sua empresa não dá lucro? Então tá, deixa eu ver os números da empresa. Quando a pessoa tem os números, né? Que muita gente nem tem. Mas eu fazia o levantamento e eu percebi que muitas vezes a empresa era muito boa, muito lucrativa. Só que, por exemplo, a pessoa ela trabalhava na CLT, ela ganhava 4 mil. Aí hoje, empreendendo, ela ganha 8. Ela tira 8. Né? Só que, peraí, a sua empresa tem possibilidade de te dar um prolabore de R$8 mil? Às vezes não, às vezes você vai tirar aqueles mesmos 4 que você tirava lá a princípio, né? Com a diferença você vai fazer um caixa, você vai montar um capital de giro, só que a pessoa, não, agora eu estou empreendendo, você vê aquele monte de dinheiro entrando e saindo da sua conta, você começa a melhorar seu padrão de vida. Vou trocar de carro, vou pagar uma parcela da casa, vou reformar a casa. Né? Então, muitas pessoas não estão acostumadas com isso, né? Não pode ter esse dinheiro na mão, porque acha que o dinheiro é dele, né? Mas não é seu, é dinheiro da empresa. Sim. Por isso que sua aula vai ser muito bem-vinda lá no Florescer. Ah, legal. Ensinar isso para as meninas. Eu dei esse exemplo porque esse é o mais clássico de quem está empreendendo, principalmente de quem sai da CLT e começa a empreender sem uma experiência prévia. A pessoa começa a misturar, pega o cartão da empresa e abastece o carro dela, ou vice-versa, né? Usa a conta pessoal dela para pagar a conta da empresa, aquilo vira uma mistureba terrível. E chega o consultor financeiro lá que a pessoa contrata: não, preciso mudar. Tá, qual é o seu prolabore? Ah, não sei não, vou pagando as contas aqui, vou tirando aqui e vou pagando as contas de casa. Vou ser sério pra você, eu só tive um cliente que era bem organizado, sabe? De resto, todo mundo que eu peguei consultoria financeira, que era empreendedor, tinha isso em comum, né? De misturar totalmente as finanças pessoais com a finança jurídica ali. Aí não tem nem como você ter noção do andamento da empresa, do desenvolvimento, né? Se está caminhando, se está travado. Fica tudo muito confuso. Apesar de não ser especialista, né, da área, isso é algo que eu sempre digo para elas. Da importância de manter essa separação, né? De CPF e CNPJ. Ou mesmo quando ainda não tem um CNPJ, tem que fazer ali as anotações, manter tudo organizado para crescer, né? Para desenvolver. Sim, antigamente eu empreendo desde sempre, né? Desde que eu consigo me lembrar. Inclusive, você falou que começou com 11 anos, eu quero ver essa história aí, tá? Mas eu nem lembro quando eu comecei, que eu sempre lembro de me vendendo alguma coisa, comprando e revendendo alguma coisa na escola e tal. Figurinha repetida de álbum eu vendia. Né? Tinha gente que trocava, eu vendia, né? Tinha gente que reclamava: poxa, você está vendendo a figurinha avulsa mais cara do que no pacotinho? Eu falei: tá, mas aqui você está vendo qual que você está comprando, lá você não sabe. Tem mais valor. Tem mais valor e tal. Então, desde que eu lembro por gente, eu sempre empreendi. Mas estou curioso, conta pra gente como que você começou a empreender com 11 anos de idade, Andréia? Pois é. Eu lá com 11 anos, minha mãe tinha um mercadinho bem pequenininho, né? Mas ela vendia só um hortifrutezinho pequeno. Vendia frutas, legumes. E aí eu olhava minha mãe sempre no final do dia, tirando a banana que estragou, jogando fora, tirando algumas coisas que não tinham como vender no dia seguinte. E aí eu, muito pequena, me incomodava ver aquilo, porque eu pensava assim: caramba, isso é dinheiro, né? No caso, isso é dinheiro
que está indo para o lixo, porque ela pagou por esse produto e está jogando fora. E aí até brinco lá em casa dizendo que eu lancei, eu que inventei o delivery, mas não patenteei, perdi, né? O que eu comecei a fazer? Eu pegava, montei uma escalinha ali de segunda a sexta-feira. Na segunda eu entregava nas casas, né? Segunda era o dia da banana, e na terça era o dia da laranja, na quarta o dia da batata. E aí eu ia, porque eu pensei assim, aquele pensamento meio literal, né, de criança, se o cliente não está vindo aqui, eu posso ir até ele. E aí eu colocava na segunda-feira a banana na sacola, a minha mãe tinha uma balança assim, vermelhinha, com um pratinho branco, e eu me lembro que eu ia numa mão a sacola com banana e na outra mão a balança. E eu batia nas casas e oferecia. Não sei se as pessoas compravam porque precisavam ou porque ficavam com pena de ver criança ali batendo. Era bem gostoso. E aí eu levava, oferecia e as pessoas compravam e parou de estragar coisa na venda da minha mãe. E eu pensei, poxa, esse negócio dá certo, hein? Olha eu fazendo dinheiro aqui. E dali eu nunca mais parei. Comecei a empreender. Eu acho o caminho do empreendedorismo um caminho libertador, porque não tem um teto, né? Tem se eu colocar. Mas se eu quiser avançar, é um caminho que está sempre aberto, sempre disponível para o crescimento. E aí eu comecei a vender outras coisas, depois tive um jardim de infância, lá na minha adolescência, enfim, fiz muitas coisas. E nunca mais parei de fazer. Em relação ao empreendedorismo, né? Nunca mais saí desse caminho. Eu até falei para você que isso tinha muito a ver com a minha história de vida, né? Porque aos 10 anos, um pouco antes de eu começar a empreender, eu tive um problema de vista, um descolamento de retina. E aí a vista esquerda, a retina descolou completamente e eu tenho visão zero na vista esquerda desde os 10 anos. E aí a doença avançou para a vista direita. Graças a Deus, não descolou completamente, mas descolou boa parte. Até os 38 anos de idade, eu vivi só com 25% de visão. Nossa. Mas eu tinha uma vida muito independente. Ia, vinha, trabalhava, estudava, fazia tudo. Com as dificuldades, né? E eu ia me adaptando. E, assim, a inserção no mercado de trabalho formal foi um entrave para mim. Porque como eu enxergava muito pouco, e isso lá atrás, há 30 anos atrás, né, mais de 30 anos atrás, tinha e ainda tem, né, a questão do preconceito, mas lá atrás eu acho que isso era mais evidente. E eu não conseguia trabalho no mercado formal, porque eu passei por essa fase, apesar de empreender desde os 11 e gostar muito de empreender, eu tive uma fase na vida que procurei trabalho no mercado formal. Mas eu não conseguia essa colocação. Quando eu ia para uma entrevista ou eu relatava, né, que tinha um problema, uma deficiência visual, as portas se fechavam. E aí, graças a Deus por isso, porque eu entendi que eu podia realizar os meus sonhos, alcançar os meus objetivos, apesar das dificuldades que eu tinha, e elas estavam ali, né, diante de mim, mas isso não definia o meu caminho, né? O que ia definir era a forma como eu ia lidar com aquilo. E eu me superava todos os dias, buscava, se eu não conseguia fazer uma coisa de um jeito, eu procurava outras formas para executar aquilo. E, graças a Deus, me estabeleci como empreendedora. Não só pelas portas que se abriram, mas também pelas portas que se fecharam, né? No meu caminho. Eu agradeço muito. Eu acredito que, de repente, naquele momento ali, me corrija se estiver incorreta a minha informação, mas de repente, naquele momento ali que você estava recebendo uma porta uma porta fechada, né, na cara, a gente fica desanimado, a gente fica triste, fica às vezes sem entender, poxa, por quê? Como que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, né? Tinha isso ou você já tinha essa maturidade já bem avançada de não, Deus está no controle, eu sei que eu tenho certeza que eu vou conseguir algo melhor. Porque na hora a gente tende a desanimar, né? O porquê isso aconteceu, eu nunca fui uma pessoa, assim, a minha personalidade, ela não combina muito com essa coisa do porquê que isso está acontecendo comigo e tal. Eu acredito, sempre acreditei e acredito que o não é só um caminho que está me aproximando do sim. Então, não tinha essa coisa de ficar me lamentando, não.
Mas eu não posso dizer que aquilo não me afetava em nenhum grau, né? Claro que, principalmente quando era algo que eu queria muito, vinha uma frustração. Mas eu tinha que lidar com aquilo, não tinha jeito. Não tinha escolha, Mas né? não essa coisa de ficar me lamentando, por que comigo? Porque nem em relação à doença, nem em relação ao que veio junto, né, nesse pacote. Eu acho que Deus sempre me deu muita paz e muito conforto. Eu não entendia por quê, mas eu também nem perguntava, porque eu sabia que se isso aconteceu é porque existia um propósito. E assim, a minha vida inteira, e até hoje isso acontece, eu entendo. Entendi, Senhor, por isso, né, que eu fiquei doente, por isso que eu enfrentei tantas dificuldades, coisas que vão acontecendo hoje e ao longo da minha vida, coisas que foram acontecendo e o Espírito Santo ia me mostrando o porquê, sem mesmo eu perguntar. Olha que generosidade, né, de Deus. Mas eu acho que é um sinal de maturidade, né? Esse não vitimismo que você teve também, né? Porque eu acho que o desânimo ele vem, só que a gente pode ficar lamentando, ou fazer algo a respeito, né? Então você meio que foi forçada a empreender, né? E graças a isso você obteve sucesso. Foi uma confirmação de que esse era o caminho, o caminho do empreendedorismo. Que bacana. Verdade. E hoje você está ajudando outras mulheres, né, a fazer o mesmo. Pois isso que eu acho legal. Compartilhando algo que está no meu sangue, né? Algo que eu acredito, eu gosto e só me comprometo com aquilo que eu acredito. E isso é algo que eu tenho certeza que o que eu estou ensinando ali é verdade. Não estou enrolando ninguém, nem despertando no outro uma esperança que não vai poder fluir. O que eu estou ensinando é algo que, se a pessoa se comprometer, ela vai ter o retorno. Sim. E isso é muito maravilhoso. Você perguntou há pouco de exemplos, né, de pessoas que já passaram por ali. Sim, por favor. Né? Tem já alguns exemplos. A gente está na turma 3. Mas um exemplo que eu sempre gosto de citar é o exemplo de Fran e Vitória. São duas meninas que chegaram no CRAS com muitas questões, né? E elas a princípio chegaram, nem foi para o Florescer, foi para outras questões ali. E aí, escutando elas, e escutando inclusive o que elas não disseram, eu vi que elas tinham potencial para entrar na turma do Florescer, e elas entraram. Se comprometeram com o curso do início ao final. Não sei se vocês já ouviram falar nas Senhoritas Churros. Elas vendem churros lá a barraquinha delas é lá em Conselheiro. Eu quero visitar porque eu adoro churros. Não conheço as meninas, mas eu adoro churros. Precisa conhecer. Em frente ao Tio Dongo, da praça ali de Conselheiro. Elas começaram no curso, no projeto. A princípio seria até uma outra coisa, um outro negócio. E aí elas mudaram, foram para uma outra... pensaram em abrir um outro negócio, até elas chegarem nos churros. Só que elas não sabiam fazer churros, nunca tinham feito churros na vida. E elas conseguiram alguém para ensinar. A pessoa ensinou ali o básico, depois elas começaram a fazer testes de massas, porque aquilo que elas aprenderam, elas queriam melhorar. E hoje elas são canal de bênção já, porque já estão aí pensando em... Na verdade, já contrataram uma pessoa, já estão precisando contratar a segunda pessoa. Estão evoluindo. Pois é. E levando esperança não só para a vida delas, mas para a vida de outras pessoas, né? Que elas estão podendo alcançar a família. Então, é exemplo de que se a gente decidir o que a gente quer, né? Mesmo com todas as dificuldades, se a gente decidir tomar um caminho com responsabilidade, com comprometimento, essa coisa flui. Sim. Só a gente fazer o que precisa ser feito, né, Hugo? Agora você falou um negócio que eu achei maravilhoso, né? Você falou... Elas decidiram fazer os churros, aí chegaram no churros, só que a gente não sabe fazer, como é que a gente tem que aprender a fazer. Isso é maravilhoso. É coisa muito de brasileiro, né? Não, tipo assim, a gente quer fazer isso, mas a gente não sabe fazer, então a gente vai dar um jeito de fazer. Sim. Acho que o brasileiro nasceu com o dom natural de dar um jeito de resolver as coisas. Tem gente que usa isso pro mal, né? Que é o famoso jeitinho brasileiro que muita gente fala, que eu detesto, que dá jeitinho para tudo. Mas quando é algo positivo, quando você pega isso e canaliza para o empreendedorismo, para uma resolução de problemas, isso é maravilhoso. Não é? Né? Vou dar um jeito de fazer isso dar certo, vou dar um jeito de abrir essa empresa, vou dar um jeito de aprender.
Por que não usar dessa forma, né? É verdade. E elas são inspiração para muitas pessoas, né? Claro. Sempre que eu tô... Agora eu tô na turma 3. Então, quando eu estava na turma 2, eu levava as meninas da turma 1 para dar depoimento. Aí agora as meninas da turma 2 vão lá para dar depoimento para as meninas da turma 3. Porque uma coisa é eu falar, né? Outra coisa é alguém que está vivendo, que viveu a experiência lá e relatar. E elas estão sempre aí, quando tem palestra em algum lugar, lá no CRAS mesmo, quando a gente faz algum evento, elas estão sempre lá compartilhando. Estão retribuindo, né? Sim. Que tentando legal. Deixar florescer na vida de outras mulheres também, né? Eu tô chutando aqui que na turma 4 vai ter um conteúdo mais robusto de finanças, né? É só um chute. Gente, ó. Eu sei que a adivinhação não é algo muito cristão, mas eu sei. Intuição, já se comprometeu aqui com a gente. Uma intuição. Não, mas depois a gente vai conversar, vai ser um prazer. Sim. Eu, através do podcast, né, eu tenho conhecido muita gente boa, muita gente legal, conheci empresários, tive a oportunidade de conhecer milionários que sentaram aqui para contar a história. Onde que um cara desse ia dar atenção pro Hugo na rua, né? Mas graças ao programa, o podcast, ele abre muitas portas nesse sentido, né? Então a pessoa, não, vou lá no programa, vai passar na televisão, são mais de 40 cidades, a nossa audiência aqui. Então a pessoa, ela cresce o olho no bom sentido, né? Da palavra, né? Então foram experiências maravilhosas. E, inclusive, nessas pessoas todas, eu tive a oportunidade de conhecer algumas figuras públicas, né? Muitos candidatos vieram, né, no Estúdio Realize Podcast para contar a sua história, dar a sua entrevista. E toda figura pública de Nova Friburgo que vem aqui, eu me coloco à disposição. Eu falo, gente, olha só. Inclusive, eu fico chamando até os outros, né? Sem antes de falar com as pessoas. Eu falo, gente, monta uma salinha para mim, em algum lugar lá na prefeitura, para eu, nem que seja assim, uma vez por mês. Primeira segunda-feira do mês eu vou estar lá, tipo, sexta-feira na parte da manhã inteira, ou na parte da tarde, atendendo pessoas, né, pessoas carentes, por exemplo, pessoas que não teriam condições de pagar uma consultoria. Né? Infelizmente, eu ainda não tive essa abertura, né? Tô com uma, assim, encaminhando, né, para um público bem específico que também, depois de fechar, eu vou trazer para o pessoal. Mas eu vejo muito difícil, mas eu entendo também que muito disso é burocracia. Né? Eu entendo que a política, as leis, enfim, envolve uma burocracia chata, absurda, que às vezes você espera e tal. Até para você fazer o bem, você demora, né? Tem essas travas, né? Em alguns setores do serviço público, você vai esbarrar com isso, sim. Mas, por exemplo, se você quiser prestar esse tipo de serviço lá no CRAS de Conselheiro Paulino, a gente abre essa porta para você. É mais rápido. porque a gente entende que essa troca, né, da comunidade, esse compartilhamento da comunidade com a comunidade, porque se você for lá, você é um cidadão friburguense que vai ajudar outros cidadãos friburguenses. Sim. A gente entende que isso é muito importante. E dentro do equipamento isso é possível. Como eu falei, não vai ser caracterizado um curso, mas é um serviço voluntário que você, como um cidadão friburguense, vai estar oferecendo naquele espaço. Sim. Será muito bem-vindo. Sim, vai ser bem legal. Tô ansioso já. Fico feliz. Eu tento desenvolver bastante material, né? Tô sempre buscando criar um conteúdo de acordo com o público que eu estou recebendo, né? Igual, por exemplo, eu sou cristão, então eu desenvolvi um material de finanças voltados pro público cristão. Que legal. Né? Com ensinamentos principalmente de provérbios, que Salomão dá muita dica pra gente. Né? Tem algumas falas, por exemplo, que daria para interpretar dessa forma, né? Daria para levar para finanças, como para outras áreas da vida, que eu gosto sempre de linkar dessa forma também. Mas a Bíblia é um manual para a vida. Fantástico. Para a vida, né? Independente se você é ateu. Cara, o que tem de ensinamento legal na Bíblia, lê Provérbios. Né? Acho que todo ateu deveria ler Provérbios, porque o que tem ali, gente, é libertador demais. Muitos empresários usam os princípios de Provérbios para direcionar a vida da empresa, né? Exatamente. Então, o meu sonho ainda, um dos sonhos que eu tenho nessa área é desenvolver algo para as crianças. Eu ainda não tenho material voltado para o público infantil, mas eu gostaria muito de trabalhar isso também. E agora, com essa oportunidade aí, tenho certeza que a gente vai, juntos, né, todos nós vamos fazer grandes coisas lá no CRAS. Se Deus quiser. Bem legal. Pô, tô até animado, tá vendo? A entrevista já valeu a pena, tá vendo? Já valeu muito a pena. Muito bom. Andréia, nossa entrevista está quase chegando ao fim. Eu queria te dar a oportunidade, a gente ainda tem uns minutinhos, tá? De você falar um pouco mais ou do Projeto Florescer, ou do CRAS, ou do seu trabalho. Fica à vontade, né, para compartilhar, ou para, de repente, fazer uma chamada para o pessoal de casa. Também estar indo lá, conhecendo. Legal. Eu quero até aproveitar esse espaço para
fazer alguns agradecimentos Claro, à especiais, porque o projeto, ele até nascer, teve um caminho, né? Uhum. A gente teve algumas dificuldades, como tudo que a gente se propõe a fazer na vida, né? Tem as Sim. coisas que funcionam, aí outras não funcionam, e a gente tem que adaptar, readaptar, e até o projeto realmente começar a acontecer, teve um caminho, e nesse caminho muitas pessoas militaram com a gente, né? Uhum. Então, quero agradecer aqui, fazer um agradecimento muito especial à Edilene, que é a nossa gerente na assistência social. Quero agradecer a Nicole também, ela não é mais a nossa secretária de assistência social, a gente tem outro secretário agora, mas na época que o Florescer floresceu, a secretária era ela, e ela deu um apoio assim fantástico. Então acho que é justo deixar aqui registrado esse agradecimento a ela. Uhum. E um agradecimento muito especial ao meu coordenador, o Diogo. O Diogo é uma figura fantástica também, que tem uma liderança democrática. Ele está sempre pronto a escutar, né, os seus liderados, e ele fomenta aquilo que nasce da gente, que a gente quer executar. O que ele pode fazer para auxiliar e para tornar isso possível, ele faz. Quero agradecer a ele também, toda a equipe lá do CRAS Conselheiro Paulino, que está sempre junta, né, trabalhando para que os nossos usuários recebam o melhor serviço possível. Em relação ao Florescer, o convite está aberto. Infelizmente, a gente ainda não tem o projeto na versão para homens, apesar de alguns homens já estarem indo lá procurando o projeto, mas a gente ainda não tem uma turma para homens. É um projeto para mulheres, a partir dos 18 anos, que estão em vulnerabilidade social e econômica e que desejam empreender. Ah, mas em que área? Eu nunca fiz isso, acho que não levo jeito para isso. Às vezes você leva e não sabe. Então, vai lá bater um papo com a gente, né? Antes da pessoa, da aluna se matricular, eu faço uma entrevista para entender melhor ali a história, e às vezes ela mesma ainda não sabe em que área empreender, mas conversando com essa mulher e entendendo um pouco a história de vida dela, ela já denuncia ali na fala dela, né, onde é que ela seria bem-sucedida empreendendo. E aí a gente está muito atento a isso. Então, as mulheres que quiserem, né, desejarem fazer parte do Florescer, podem nos procurar lá no CRAS, de Conselheiro Paulino. E assim, de maneira geral, um recado que eu deixo para a mulher empreendedora, especialmente as mulheres empreendedoras aqui da nossa cidade, é que elas empreendam sim, que elas lutem sim pelos sonhos, pelos objetivos. A gente tem muitas potências, muitas habilidades, a gente consegue realizar muitas coisas, mas que a gente faça isso com cuidado. E com sensibilidade, né? Respeitando os nossos limites, respeitando os nossos espaços, né? Que às vezes a gente mesmo se invade, e nesse processo de não se respeitar, de não se escutar, de não escutar o que a nossa mente está comunicando, o que o corpo está comunicando em nome de trabalho, em nome de dar conta de tudo, e de tentar, né? Porque é só uma tentativa de ser perfeita, a gente nunca vai ser, mas a gente às vezes agarra nisso, né? Fica ali querendo fazer tudo muito perfeito e dar conta de todas as coisas. Muitas vezes nesse processo a gente adoece. Então, que o nosso olhar seja um olhar além de generoso, que seja um olhar amplo, que a gente se olhe tanto no corpo quanto na mente e no espírito, e cuide dessas três partes. Porque a gente é feito disso, né? A Bíblia diz que a gente é feito disso, e a OMS também, a Organização Mundial de Saúde, que inclusive a OMS diz que uma pessoa só pode ser considerada saudável se ela cuida do corpo, da mente e do espírito. Olha que coisa maravilhosa, né? A ciência reconhecendo isso. Então, que a gente tenha esse olhar, nós mulheres, né? Que a gente tenha esse olhar esse olhar sensível para se perceber dessa forma, da necessidade do cuidado nessa forma. E aí, se a gente cuidar desse tripé, a gente vai muito longe. Sim. Só Deus segura.
É verdade. Porque qualquer uma outra dificuldade a gente vai vencer, vai superar, né? Uhum. Olha, eu fiquei muito tocado com as suas palavras aqui. Eu queria tomar a liberdade até de fazer uma chamada aqui. Posso também? Fica à Não vontade. sou mulher, não, mas eu quero falar pra mulherada que tá assistindo a gente aí. Porque eu fui lembrando muitas coisas que você foi falando, eu fui lembrando da minha mãe. Né? A gente passou por muita dificuldade, a gente passou por muitos desafios. E às vezes você que está em casa, né, sustentando aí o seu filho, a sua filha, né, o seu ex-companheiro, o seu ex-marido paga uma pensão que acha que é o suficiente para dar alguma coisa de qualidade, né, para o seu filho, e a gente sabe que na grande maioria das vezes não é. Né, e a mulher às vezes tem que trabalhar fora, mas como é que ela vai trabalhar fora? Porque às vezes ela tem 1, 2 filhos, tem que levar na escola, tem que buscar na escola, como é que ela concilia esse trabalho? Eu já vi mulheres sendo dispensadas porque o filho ficou doente, então a mulher sai, porque o pai, né, tá nem aí, ou é pai de final de semana, né, dá a pensão e pega sábado e domingo, quando muito faz isso, né. Então eu já vi mulheres perdendo emprego por causa disso, porque, meu filho tá passando mal, tem que sair. Poxa, saiu 2 vezes esse mês, né, terceira vez em, sei lá, 40, 50 dias, é rua. Né? Então a gente sabe que tem essas dificuldades. Eu quero falar para essas mulheres que assim como você não teve saída lá atrás por causa da patologia que você desenvolveu, você que está em casa, pode ser que essa seja a sua única alternativa. Sim. Né? Então você está aí, poxa, eu não consigo arrumar um emprego, você está desesperado, você não ganha o suficiente, está vivendo às vezes de auxílios, né, do governo. Eu sei que isso impacta na dignidade da maioria das mulheres. Fala, poxa, eu não queria viver de esmola de ex-marido, de pensão de ex-marido, de Bolsa Família, né? Não queria, né? Eu queria ter meu próprio emprego, eu queria ser bem-sucedido. Acho que todo mundo sonha ser bem-sucedido. Né? Então, por que não empreender? Né? Então, para isso, estou aqui eu, como consultor financeiro, a ajudar na realocação de carreira, e o CRAS também, né? Nossa querida Andréia, lá fazendo esse trabalho maravilhoso para as mulheres. Então, quero deixar esse convite para vocês, de irem lá, conhecer esse trabalho e tomar essa iniciativa, sabe? Esse pontapé inicial. Já vai amadurecendo em casa, o que eu sei fazer de bom? Né? De repente é cozinhar, de repente é isso, aquilo, ou então não. A gente está falando de coisas tradicionais mais femininas. Né? Mas tem mulher que é boa em gestão. Né? Eu já vejo isso, né? Minha esposa, por exemplo, ela é excelente em gestão. Né? Eu gosto muito de fazer gestão também, mas se eu tivesse que me adoecer, ou se eu tivesse que me ausentar, ou se a gente tivesse mais negócios, eu poderia ficar tranquilo, deixando das mãos dela. Né? Então, às vezes, a mulher tem essa capacidade. Eu acho que a mulher tem a capacidade natural de gestão melhor do que o homem, tá? Com toda certeza. Eu acho, porque o homem, eu pelo menos sou assim, né? Amor, cozinha o ovo lá, tá bom. Você bota o ovo, bota pra ferver e fica olhando. Eu sou assim. Se eu sair pra beber água e voltar, o negócio dá errado. Né? A mulher não, a mulher tá com o telefone aqui, né? Falando com a mãe, a panela aqui, o neném no outro colo aqui, fazendo esse monte de coisa ao mesmo tempo. Visão então, ampla. Visão ampla também, né? Então, é uma gestão maravilhosa. Então, quem melhor do que as mulheres para tomar conta da gestão? Né? Então, desenvolva talentos. Não enterrem seus talentos, né? Desenvolva aquilo que você já tem um dom, tá bom? Quer complementar alguma coisa? Verdade. Não, só agradecer mais uma vez a você pelo convite, a Patrícia. E Não, a Patrícia não precisa agradecer, não. E, sobretudo, agradecer a Deus, porque Ele, na verdade, é o fundamento de todas as coisas, né? E é a causa de eu ter, chegado no mundo, porque essa doença que eu tive, a uveíte, né, que causou o descolamento de retina, foi causado pelo vírus da toxoplasmose. E aí eu tinha o vírus, mas só se manifestou lá aos 10 anos nos meus olhos. Mas poderia ter sido no cérebro enquanto eu estava no útero da minha mãe. E ela poderia ter me abortado. E eu nem estaria aqui hoje, né? Então eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu de chegar a esse mundo. E eu peço a Ele todos os dias que Ele me ajude a florescer e ajudar a florescer aonde Ele me plantar. Esse é o meu desejo e é a minha missão de vida. Então, deixo aqui esse agradecimento. Que bênção. Ao meu Deus querido. Amém. Eu acho que é um sinal muito grande de prosperidade quando a gente começa a transbordar para as pessoas à nossa volta, né? A gente fica nisso, eu quero mudar o mundo, né? É sonho de criança meu, né? Eu quero mudar o mundo, eu quero impactar o mundo inteiro. Mas começa impactando o mundo ao seu redor, né? Se você pode fazer a diferença no seu bairro, né, ali, então faz a diferença no seu bairro, na sua família, na sua vizinhança, enfim, desde que você dê o seu melhor, né? Faça de coração. É verdade. Bom, eu quero agradecer aqui rapidinho ao segundo bloco aqui dos patrocinadores, que estão com a gente aqui, ó, Dona Brasa, tá? Petiscaria e hamburgueria para vocês também. Gente, eu convido vocês, eu intimo vocês a entrar, só entra no Instagram. Aqui, ó, @a.dona.brasa, tá? Depois vocês olharem o cardápio, eu duvido que vocês vão querer fazer uma encomenda com eles lá. Nerd Bruto também é a maior fábrica de mesas de jogos do Brasil, tá, gente? Convido vocês a conhecer os produtos da Nerd Bruto também, que são maravilhosos. Eu tenho a minha mesa Nerd Bruto, né, feita lá pelo meu amigo Rondinelli. Convido vocês também a
Às vezes você quer trocar a mesa de jantar da sua casa, poxa, por que não botar uma mesa de jogos? Que não tem diferença. Na hora que você tira a tampa, que ela vira uma mesa de jogos, pra você brincar ali com a criançada, né? Falo com a criançada, mas lá em casa as crianças mais de 30, sabe? Que brincam, né? Monier Doces também, você quer encomendar doces para sua festa, para o seu evento, né? Casamento, aniversário, né? Ou para fazer um mimo para os seus colaboradores também, que isso acontece bastante. Pode fazer essa encomenda lá com a Monier Doces. Shiitake, cogumelo da avó Creso, para quem não sabe, é da nossa amiga Ariale, que grava um podcast maravilhoso aqui, cristão também, que é o Café Com. E tem o Elias também, né, meu amigo motorista executivo. Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, eu tenho medo danado de ir pro Rio dirigindo. Não vou, nem adianta. Eu não vou dirigindo. Então é sempre o Elias que me leva para lá. A Docicária Bombonier, né, na rua Monte Líbano, ali, adoçando a sua vida. E a Multimix Distribuidora também, com a gente desde o início desse projeto maravilhoso. Tá bom? A Bumper Connect também, com materiais voltados para network e empreendedorismo, criando conexões de qualidade, tá bom? Meu muito obrigado para vocês que ficaram até agora no final, né? Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que vai ser impactada, que vai ajudar, né? Que vai gerar transformação na vida dessa pessoa, especialmente dessa mulher, que foi um tema que a gente falou bastante aqui. Lembre-se, pessoal, sucesso é uma questão de decisão. Então, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Você aí, eu quero dar 3 presentes especiais para você. Vem cá que eu vou te mostrar. Bom, e o primeiro presente que eu quero dar para você é 1 mês de exibição grátis na TV Real, no Canal 15, que é a nossa parceira aqui do Estúdio Realize Podcast. O seu podcast vai ser exibido em mais de 40 cidades no estado do Rio de Janeiro, através da TV Real e as TVs parceiras. Quer saber qual é o segundo presente? Bom, e o segundo presente é o seguinte: nós vamos dar para vocês 4 cortes legendados profissionais para você divulgar nas suas redes sociais. Bom, e por último, o terceiro presente é que você vai receber treinamento completo. A gente não vai te jogar aqui, você que se vire para gravar o seu podcast, fica tranquilo. Você vai ter um treinamento completo para monetizar o seu podcast desde o primeiro mês, tá bom? Então fica tranquilo, confia no nosso trabalho e vem aqui conhecer o nosso espaço.